Olá, sagitarianos, sagitarianas, como estão? Sejam bem-vindos, Sagitário, para mais uma leitura para o seu signo. Sagitário, eu vou começar aqui pela energia que vai estar fluindo para vocês durante esse período. E, Sagitário, esse período para vocês, ele vai se tratar de você focar numa intenção que você tem em relação a desenvolver algo ali na sua vida. Então, eu vou colocar um exemplo para vocês compreenderem essa energia. Vamos dizer que você quer estudar para algo, seja para um concurso, seja para uma graduação, para uma pós, para um mestrado, o que for. Ou fazer um curso, ou estudar para começar algum trabalho, algum projeto. E você tem uma intenção de fazer isso, porque, pelo menos ali a curto prazo, você quer se dedicar a algo, você quer se concentrar nisso, para que isso te traga algum resultado no futuro. Então, existe uma intenção. Qual é essa intenção? Às vezes, essa intenção é para que você futuramente se mantenha bem financeiramente, porque futuramente você tem uma intenção de mudar de localidade, porque futuramente você tem uma intenção de conquistar um imóvel, um veículo, o que for. Então, você tem uma intenção ali, você se concentra nisso. Tudo aquilo que você se colocar nessa energia, as chances de sucesso são extremamente positivas, elas são extremamente eficazes. Então, tudo aquilo que você colocar foco neste momento vai te trazer uma segurança, vai te trazer uma realização, não só no momento que você está se dedicando, mas é uma coisa que no futuro te traz segurança. Você mantém aquilo, e aquilo fica na sua vida, e aquilo é conquistado, e aquilo é desenvolvido. Só que essa energia aqui também, ela não se refere somente a isso. É uma energia que se refere à proteção. Fala de uma energia que simboliza a liberdade, né? Então, você querer ter liberdade em relação à sua vida. É uma energia que vai falar também de sensibilidade espiritual, principalmente com a natureza, com os animais. Então, de repente, você sentiu que os animais estão mais próximos, que de alguma forma a natureza, onde você está, ela compactua consigo. Tudo isso é referente a essa energia ali que você está recebendo. Tudo bem? É uma energia que também fala da caça. Então, para você poder se alimentar, você precisa caçar. Então, isso é referente aos objetivos. Para que você consiga o que você quer no seu futuro, você precisa começar agora, não postergar. Mesmo que estejamos aqui no fim de ano, pelo menos o planejamento e o primeiro passo ele já tem que ter sido feito de alguma forma, ok? Vamos com a energia complementar aqui. Com a energia complementar eu tenho estrela e essa energia ela não vai só se referir a essa sensibilidade que vocês estão de captar, de se conectar ali com a natureza em si. Mas é uma energia que pede uma atenção com idealização, né? Não idealizar cenários, principalmente. Ah, quando eu chegar ali vai ser desse jeito, vai acontecer dessa forma. Não idealizar cenários, porque a idealização ou ela pode te barrar no meio do caminho, ou ela pode fazer você se jogar sem medir os pós e os contras. Tudo bem? Mas é uma energia que vocês podem, assim, aquelas pessoas que não estão muito espirituosas, vocês podem sentir uma dificuldade em lidar com elas. Que pode partir de vocês mesmos.
Tudo bem? Então, às vezes você está procurando ali uma intimidade, mas que não seja só baseado na parte íntima, na parte de interesses, na parte de toque, na parte física. Às vezes você está buscando uma conexão de alma com uma outra pessoa. Você está buscando poder se sentar e conversar com alguém, ter uma conversa tranquila. Não sempre assuntos que sempre estão voltados a uma coisa fora daquilo que na sua vida você não considera legal, que você não considera uma coisa boa. Isso pode tornar o pensamento de vocês um pouco crítico, tá? Então vocês vão sentir às vezes que, será que eu estou sendo crítico ou crítico demais nessa situação? Mas isso faz parte de toda a energia que você está recebendo. Só cuidado para não ser muito crítico em relação aos outros, tudo bem? Vocês podem estar lidando ali diretamente com alguma energia de aquário, pode ter alguma interação, algum assunto, algum resultado vindo nesse sentido. E aonde há sensibilidade, aonde há contato com a natureza, há sinais. Então, prestem bem atenção nesses sinais. Às vezes está com uma ideia, está com um pensamento, alguma coisa acontece naquele ambiente para você. Às vezes é uma forma da natureza te corresponder ali em relação a uma resposta. Tudo bem? O que está acontecendo de bom para vocês, Sagitário, durante essa semana? Bom, aqui tem uma oportunidade e ela está ligada à parte material. Então, essa oportunidade, ela vem ao seu favor, né? Então, pode ser assim, você está tendo uma oportunidade de financiar algo que para você é beneficioso, você está tendo uma oportunidade na parte profissional, você está tendo um ganho a mais do esperado, então são oportunidades que elas vêm para te favorecer para algo na qual você está concentrado ou concentrada aqui. Tudo bem? O que está sendo desafiador para vocês? Lidar com algum tipo de corte ou cortar algum tipo de relação. Como vocês estão querendo melhorar as coisas, vocês podem sentir uma energia meio imediatista também, porque como é uma energia de querer caçar, né, de ir atrás e de muitas vezes colocar ali à disposição de todos, essa é uma energia que ela também vai falar a respeito de muitas vezes querer um resultado rápido, querer uma resposta rápida. Só que o que pode atrapalhar aqui é a interação de vocês, às vezes, com pessoas que demoram mais para agir. Não significa que elas estão fazendo errado ou que elas estão fazendo certo, mas vocês podem estar lidando com pessoas que às vezes gostam de pensar mais, analisar mais antes de tomar uma decisão. Você já quer ir direto ao ponto. Aqui não. Aqui é uma energia que quer pensar, quer ver se ali é seguro, se vale a pena. Então, isso está sendo desafiador. Lidar com pessoas que às vezes agem dessa forma. Cortar uma situação, uma relação, possivelmente, que já não é uma coisa que te acrescenta ou lhe agrada. E lidar com alguns cortes aqui. Às vezes, deixar uma coisa para começar outra. Vamos seguir. Vamos ver o que mais temos. E aqui eu também já começo com energias de terra, tá? Touro, Virgem, Capricórnio. Pode ser que vocês estejam cortando algo com eles. Sagitário, aqui há uma situação que fala sobre estagnação. Parece assim que alguma coisa não está mudando, alguma coisa não está saindo fora do lugar. E isso acaba acontecendo porque existe uma dualidade aqui dentro de você, ou possivelmente é aquela energia de eu estou muito em cima do muro aqui agora, eu não estou escolhendo muito bem o que eu quero. Estar em cima do muro não se refere a escolher algo para alguém ou escolher entre dois ambientes ou duas pessoas. Mas assim, eu não sei o que eu escolho aqui. Eu não sei se eu estudo isso, se eu estudo aquilo. Eu não sei se eu deixo essa relação ou permaneço nela.
Eu não sei se eu falo alguma coisa aqui no meu trabalho ou não falo nada. Então, existe aqui coisas que estão postergando, que estão sendo adiadas constantemente. Por quê? Porque você não toma uma decisão. E aí, se você idealiza o cenário, por exemplo, mas se eu estudar nisso, deixa eu idealizar o cenário. E eu acho que quando eu chegar lá naquele colégio, as pessoas vão me tratar assim, vão falar isso, ou as pessoas vão agir assim. Então você já entra no ambiente idealizando aquilo. Então a possibilidade daquilo acontecer exatamente do jeito que você idealizou é 100%, porque você já entrou lá dentro acreditando que já ia dar tudo errado. Ou você já aceitou uma situação que você já percebeu que não está funcionando. Uma coisa é você questionar, outra coisa é você parar a sua vida porque você não escolheu um lado, um caminho a ser seguido aqui. E você vai ter que equilibrar as coisas para poder tomar essa decisão. Vocês também podem estar lidando aqui com Libra. E pode ser realmente que você está em cima do muro com essa energia, você não sabe se vai, se fica, se fala alguma coisa, se não fala nada. Pode ser também ações que você queira tomar que você fica se perguntando, isso é justo, isso não é, isso vai funcionar, isso não vai. Só que fala sobre arrependimentos ou algum tipo de tristeza. Então eu sinto aqui realmente que essa falta de decisão, isso que você está postergando, onde a energia ela vai tentar te empurrar para falar, vamos dar o primeiro passo. Isso acontece porque existe medo de fracassar aqui. Ou pelo menos a ideia de que já está fracassando. Então, se isso se trata de um relacionamento, e você ali está pensando, continuo, não continuo, me divorcio, me mantenho casada, casado, você está em cima do muro porque lá no fundo você pensa assim, eu não quero pensar que eu fracassei nesse casamento, que eu escolhi a pessoa errada. Se é um trabalho, eu não sei se eu falo alguma coisa, se eu me imponho ou não, porque eu tenho medo de me arrepender e de falar demais ou de falar de menos e ser julgado ou julgada. Pode ser um ambiente familiar, o que for. De alguma maneira, existe algum arrependimento que se dá aqui, ou algum tipo de tristeza. Mas não é uma coisa que acontece quando você toma uma decisão, sabe? É uma coisa que você está carregando dentro de você. Porque você não quer pensar que você vai fracassar ou que você já está fracassando numa situação. E às vezes não é nem fracasso. Quando uma relação não dá certo, não é fracasso. É porque às vezes perdeu a afinidade, o que um tinha que aprender um com o outro, ou uma questão de trabalho. Você só vai saber se vai funcionar se você agir. E eu vejo aqui que muitos vão precisar lidar com algum tipo de franqueza, alguma honestidade aqui. Porque algo não pode mais continuar sendo postergado. Vocês podem estar lidando com o escorpião e diante a isso pode haver aqui alguma coisa que está sendo dita que possivelmente pode fazer você agir e para outras você finaliza com esse tipo de medo, com essa idealização desse cenário, você toma uma posição e vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Eu também sinto aqui às vezes aquela sensação assim, de ter medo de fracassar, de não conseguir ajudar alguém também. Você compreende, Sagitariano, Sagitariana, a responsabilidade, a culpabilidade que você já coloca sobre si e você ainda nem agiu, você nem decidiu sobre uma situação ainda? Porque alguma coisa vai se movimentar.
Independente de você fazer a sua escolha agora, ou você ainda postergar ainda mais, as coisas elas vão se movimentar. Fala sobre reconhecimento e decepção. É possivelmente assim, Sagitário. Independente de você decidir ou não, alguma coisa vai se movimentar, porque não dá para ficar do jeito que está. De alguma maneira, a própria natureza em si, ela entende, e a natureza externa, ela entende que não condiz mais. A energia ela não está fluindo como deveria. Ou você não está sendo você mesmo, ou você ficou preso a uma coisa recentemente, porque aqui a energia de eu não quero fazer, eu tenho medo de agir errado, eu tenho medo de assumir alguma coisa e eu fracassar, ou eu só de imaginar que eu estou fracassando nisso, isso de alguma maneira me corrói. Só que ficar nisso tá fazendo você postergar uma coisa que já era para você ter encerrado. Por isso que falo que o seu maior desafio vai ser cortar uma situação aqui. Ou entender que nem tudo vai acontecer no seu tempo. Às vezes agora sim chegou o momento de você fazer, mas talvez não deu certo lá atrás. Então agora vai dar certo você estudar. Talvez lá atrás não deu certo. Porque talvez você estava numa outra fase, estava vivendo um monte de coisa, você não ia ter tempo. Talvez você não estava com a mente legal para isso. Um relacionamento lá atrás poderia não ter dado certo, talvez porque você estava mais imaturo ou imatura, ou sei lá, escolheu num momento ali de carência, seja o que for. Então, de alguma forma, é como se você não tivesse que ficar ali, ah, eu estou fracassando, eu vou fracassar, mas que você tivesse que agir, porque as coisas se movimentariam para que você tivesse reconhecimento naquilo que você está se dedicando, naquilo que você está fazendo. Agora, se você optar por continuar postergando, você vai sempre sofrer com o benefício da dúvida. E se acontecer, e se de repente acontecer, e se de repente isso não der certo, e se de repente eu perder alguém, e se de repente, sabe, você vai ficar nisso. Você vai passar sofrendo com o benefício da dúvida aqui. Vocês também podem estar lidando com touro, tem forte energia de água, câncer, peixes, escorpião. E existe aqui uma iluminação. Você está recebendo um novo caminho, que pode estar vindo através de alguém, mas que também pode estar vindo da sua própria espiritualidade. É como se a sua espiritualidade, Sagitário, ela estivesse iluminando para você aonde você pode correr o risco, certo? Aonde que você pode correr o risco? Então, se eu apostar aqui, qual é o risco que eu corro? A espiritualidade está iluminando para você. Se ali é uma ideia não nada interessante, isso que você está fazendo, se de alguma forma ir nesse lugar é uma boa ideia ou não, falar com essa pessoa é uma boa ideia ou não, estudar isso é uma boa ideia ou não. A espiritualidade está iluminando o risco, a consequência também. Se tem perigo, pode estar atrás de você, mas você vai ter luz para enxergar. Se você corre o risco de perder, vai ser iluminado isso. Mas se você corre o risco de ganhar também. Então pode ser tanto uma pessoa ou até mesmo um, uma energia espiritual. Você está iluminado. E isso vai fazer você tomar a melhor decisão aqui.
Novamente, eu tenho energia de aquário. A energia da estrela se repete 2 vezes aqui. Fala sobre mensagens, contatos, conversas, que também são ali sinais para você do retorno que você está tendo, se você está agindo certo ou não, para que a sua visão ela mude. Se você está esperando por alguma resposta, por algum retorno, você está tendo isso. Antes mesmo dessa resposta vir para você por meios de comunicação, a espiritualidade, ela já te respondeu de alguma forma lá atrás, bem antes disso tudo. Então, por isso que fala que às vezes não deu certo naquele momento porque as circunstâncias não permitiam isso. E você, possivelmente, as coisas não tinham que acontecer com você como acontece com o que você considera que acontece com a maioria. Por exemplo, minha família, meus primos, meus tios, minha mãe, meu pai casaram com 30 anos, eu tô com 40, eu tô casando agora. E qual é o problema disso? É porque você chegou ao seu momento agora. Então, assim, é importante entender isso, porque a natureza ela está conspirando com vocês para que tudo dê certo, para que tudo flua. E aonde que você vai perceber, Sagitário, que você está à frente na situação, que você está prestes a ganhar, que você está prestes a realmente realizar algo? É quando você sentir que, mesmo as pessoas não sabendo das suas batalhas particulares, elas ainda não estão fazendo questão de não lhe atacar. Então, a hora que você saber assim, eu tô vencendo na vida, vai ser a hora que você vai ter poucas pessoas do seu lado. Às vezes você não vai ter nem amizade, só vai ter sua família. Ou às vezes você pode até se sentir um pouco mais sozinho, sozinha. Mas de alguma forma você vai perceber que você tá chegando aonde você precisa chegar, ou você está conquistando algo que você precisa conquistar, quando você começar a ser atacado ou atacada. Às vezes, não precisa ser por todos, mas às vezes você vai perceber que sempre tem uma energia ali que está sempre tentando de alguma forma tirar alguma coisa sua. Aqui, eu diria assim, pensamentos. Já ouviram aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? É uma forma de dizer o quê? Que quando nós estamos sem fazer nada, sem atividade, a nossa mente ela fica lembrando de situações que às vezes tiram o nosso sono, que nos dá medo, que nos gera ansiedade. A nossa própria mente nos coloca num estado negativo. Isso para qualquer pessoa, não precisa ter uma razão espiritual, um diagnóstico. Qualquer ser humano que fica parado sem fazer nada começa a alimentar vícios, hábitos que são negativos. Então tem que ter alguma atividade, uma leitura, uma caminhada, um esporte, às vezes estar com pessoas, conversar, fazer alguma coisa legal, pelo menos para não ou descansar, mas não deixar a mente vazia. Porque pode ser exatamente quando a sua mente está vazia que pensamentos negativos venham ou energias espirituais que não são boas tentem introduzir pensamentos que não são legais na sua mente. Se você absorver, se você alimentá-los, você acaba de dar uma brecha para essas forças atuarem no seu campo vibracional. Uma outra coisa, se isso for uma pessoa, vocês podem ter uma energia próxima a vocês que consegue facilmente baixar seu padrão vibracional. Porque pode ser uma pessoa, sei lá, corrupta, uma pessoa que age às escondidas,
uma pessoa mentirosa, e essa pessoa ela gera um estresse muito grande, uma sobrecarga muito grande sobre vocês. E possivelmente há uma energia que traz uma sensação de pressão. A intenção é te manter preso ou presa nos seus próprios pensamentos ou realmente impedir você de cortar uma situação aqui. Vocês podem estar lidando com uma pessoa que é bem narcisista, pelo menos tem personalidade parecida, ou uma pessoa que, assim, tem algum desvio, há um desvio de conduta, há um desvio de caráter aqui. Não é uma coisa normal, tá? Não é uma mentirinha boba que essa pessoa quis contar, não é. É coisa grave isso aqui. Não é uma pessoa de confiança. Tá? Então tem alguma questão aqui que fala assim, ó, você vai precisar cortar isso. De uma maneira ou de outra. Porque senão isso vai gerar muito conflito. E vai causar algum tipo de ruptura. Tudo bem? As energias que eu tenho aqui, Aquário, Libra, forte elemento água, Câncer, Peixe, Escorpião, forte energia de Escorpião, forte energia de Aquário, tem energia de Capricórnio também, Áries e Touro. Tudo bem, Sagitário? Então é isso. Se cuidem e boa semana para vocês. Tchau, tchau.